Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel mais uma vez com vocês. Hoje, nesse dia especial, domingo, compartilhando uma palavra de Deus com você. Seja bem-vindo ao nosso Coffee Break, o nosso café com Deus. Aquele momento no dia que a gente para dar um tempinho, refletir e aproveitando esse momento então para pensar um pouquinho nas coisas de Deus e crescer espiritualmente. Hoje a passagem que a gente vai ver então está em João capítulo 2. Você lembra que a gente tem estudado o Evangelho de João e hoje então a gente vai ler João capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 25, ok? Então abre a sua Bíblia aí, João capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 25. Lembrando então que a gente agora entra naquela parte do Evangelho de João. O Evangelho de João é dividido em duas partes, né? O livro dos sinais e depois o livro da paixão ou o livro da glória, né? Então são duas divisões aí. Então hoje a gente está vendo o livro dos sinais, que vai do capítulo 2 e, se eu não me engano, vai até o capítulo 12 ou 13, deixa eu ver aqui se eu não me engano, só para não deixar isso daqui no ar. Então o livro dos sinais ele vai do capítulo 2, alguns colocam capítulo 1 também, né? Isso, é do capítulo 2 até o capítulo... Vamos colocar o 12, porque 12 aí já é a transição, né? Quando Jesus é ungido por Maria em Betânia, já entrando naquela sessão onde Jesus começa a entrar na fase da paixão, da agonia, até a crucificação e depois a ressurreição. Mas enfim, voltando então, hoje a nossa passagem é João capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 25. Eu vou ler então na minha versão, você pode acompanhar na sua aí. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, um chicote, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E Jesus disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Interessante, né? Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E aqui é um verso lá do Salmo 69, 9. O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Essa é a palavra de nós para nós hoje. Então olha o que está acontecendo aqui. A grande pergunta que hoje a gente vai tentar responder é se Jesus pode contar conosco. Você já parou para perguntar se Deus pode contar com você? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Mas enfim, começando então com essa passagem, a gente sai daquele casamento em Caná da Galileia e agora a gente vê Jesus em Jerusalém. João, ao contrário dos 3 outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, João vai focar no ministério de Jesus em Jerusalém. Esse é o grande foco de Jesus. E Jesus então está aqui em Jerusalém celebrando a sua primeira Páscoa, de acordo com os evangelhos, né?
E aí então Jesus entra naquela área do templo onde estão as pessoas que vendiam bois, ovelhas. É a Páscoa. Você lembra que é um momento religioso importantíssimo para o judeu, porque é um momento onde todos são obrigados a ir até o templo, que fica em Jerusalém, e ali oferecer sacrifícios a Deus para obter o perdão de pecados. Então não importa onde você estava, se você morava perto de Jerusalém ou longe de Jerusalém, você teria então que vir até Jerusalém, trazendo toda a sua família, e chegando em Jerusalém então você teria que oferecer o seu sacrifício. Como os judeus vinham de todas as partes do mundo, era quase que impossível trazer o sacrifício ao longo do caminho. Vai que o animal morre no meio do caminho, vai que acontece alguma coisa. Então era muito mais conveniente comprar um animal em Jerusalém. E muitas pessoas vinham de diversas partes do mundo. E a moeda que era utilizada era uma moeda diferente. Então haviam ali os cambistas. Então quer dizer, muitas pessoas se aproveitavam desse fluxo grande de pessoas em Jerusalém para tirar um proveito financeiro. Então Jesus, quando ele vê essas pessoas vendendo animais, fazendo comércio dentro do templo de Deus, e mais do que isso, fazendo lucro, Jesus então ele pega um chicote e começa a expulsar os cambistas, os comerciantes de dentro da área do templo. E olha o que a palavra de Deus fala aqui no versículo 16. E me chama muita atenção esse versículo 16, olha aqui. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Interessante aqui, né? Por que será que João ele fala que Jesus disse aos que vendiam pombas? Porque você tinha os cambistas, do jeito que ele descreve aqui, você tinha os cambistas, aqueles que vendiam outros animais, como bois e ovelhas. Mas por que João salienta aqui que Jesus disse para aqueles que vendiam pombas? Ora, isso é muito importante. Por quê? Porque aquele que comprava pomba era o mais pobre. Na lei do Antigo Testamento, o que Deus pedia era uma ovelha sem defeito, ou pedia um boi sem defeito. Mas se porventura você não tivesse dinheiro, você fosse pobre, Deus permitiu na lei que você oferecesse uma pomba. Essa foi exatamente a oferta que José e Maria ofereceram a Deus quando eles estavam indo para Jerusalém. E olha aqui o que acontece. João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, salienta isso, que Jesus, ele para aqueles que vendiam pomba, coloca claramente: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Por que para aqueles que vendiam pombas? O meu entendimento é porque Jesus aqui condena a exploração do pobre. Não apenas Jesus estava contra aqueles que tornavam as coisas de Deus em negócio e lucravam pessoalmente com as coisas de Deus, mas o que Jesus também se indignou mais foi não apenas fazer o lucro, mas explorar o pobre em nome de Deus. Então Jesus aqui coloca claramente, ele se dirige àqueles que vendiam as pombas, que era a oferta que o pobre podia oferecer, que o pobre iria buscar, e fala: tira daqui estas coisas, não façam da casa do meu pai casa de negócio. E aí os discípulos lembraram do que está escrito na palavra de Deus em Salmo 69:9. O zelo da tua casa me consumirá. A grande questão é se esse mesmo zelo que Jesus tem pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, é o mesmo zelo que nós temos, né? É uma coisa que a gente tem que parar e pensar um pouco. Será que Deus pode contar conosco? Será que Jesus pode confiar naquilo que está no nosso coração? João continua então essa passagem a partir do versículo 18, mostrando que as autoridades, né, os líderes judeus, aqui João coloca como apenas judeus, mas os líderes judeus, a gente pode colocar os mestres da lei, né, fariseus, escribas,
eles se levantam contra Jesus, né? Eles falam assim, com que autoridade você faz isso? Quem é você? Né? E aí eles pedem até um sinal. Olha no versículo 18. Que sinal você pode mostrar para nós que te dá autoridade para você fazer isso? E aí Jesus fala uma coisa interessante aqui. Jesus fala no versículo 19: destruí esse santuário em 3 dias, o reconstruirei. O que será que Jesus quis dizer? Os judeus, os líderes judeus, eles entenderam as palavras de Jesus literalmente. Que Jesus estava se referindo àquele templo ali. Olha, destrói esse santuário e você vai ver que eu vou levantar ele em 3 dias. Essa resposta é bem enigmática, que é difícil de entender, que quase impossível de entender, a não ser que o Espírito Santo te conceda esse entendimento, né? Que você possa, a não ser que o Espírito Santo te revele esse conhecimento. Tanto é que depois esse conhecimento foi revelado aos apóstolos, que Jesus não estava se referindo ao santuário, o templo físico, né? Mas Jesus estava se referindo ao santuário do seu corpo. Agora, a grande questão é por que Jesus fez esse jogo de palavras, lançou esse enigma para os líderes judeus. Porque os apóstolos, eles somente se lembraram dessas palavras, ou seja, entenderam essas palavras depois que Jesus Cristo ressuscitou. Olha o que a palavra de Deus fala aqui no versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Deus. O que a palavra de Deus está querendo dizer para nós aqui? Você lembra que no começo do nosso estudo lá, no capítulo 1 de João, eu disse para você que o Evangelho de João é algo assim muito profundo. Traz conceitos muito interessantes, é uma bênção de ler. Eu estou sendo muito abençoado de poder estudar o Evangelho de João novamente. Enfim, e aí eu disse para vocês que o capítulo 1 ele funciona como uma introdução. Muitos conceitos que você vê no capítulo 1 de João, você vai ver eles aparecendo por todo o Evangelho. Você lembra lá em João capítulo 1, versículo 14, o que diz a palavra de Deus? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitar entre nós, para o judeu, é um conceito importantíssimo. Porque de acordo com o pensamento, a teologia do Antigo Testamento, Deus ele habita somente num lugar. Deus não habitava em todo lugar. Deus habitava no tabernáculo, quando a glória de Deus descia ali. Então, por isso que a pessoa tinha que viajar, peregrinar até Jerusalém na Páscoa para trazer os sacrifícios, porque a presença de Deus estava ali. Agora, o que Jesus está apontando aqui, que é Ele quem traz um novo tempo. O tempo onde esse santuário, templo velho, onde você pensa que Deus está confinado num espaço, que Ele habita somente ali naquele lugar, que a presença de Deus está somente ali, já não é mais. Depois que Jesus morre, é crucificado e Ele ressuscita dentre os mortos, Ele é o templo. Ele é a habitação plena. É Ele quem traz a presença de Deus para todos aqueles que creem no seu nome. Não é o que João fala aqui? Olha as palavras que João fala. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele é muito claro em dizer que agora essa glória que antigamente era muito restrita, era somente para poucos, em Cristo agora essa graça sobre graça, essa plenitude é aberta para todos aqueles que creem, aqueles aos quais foi revelado que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aqueles que receberam o poder de serem chamados filhos de Deus, porque creram no nome de Jesus Cristo. Então é isso que a palavra de Deus está falando. Então os discípulos creram depois que eles viram que Jesus ressuscitou. A grande questão é, depois que a gente escuta essa história, depois que a gente passa a entender
o que a Bíblia quer falar para nós. Será que a gente crê nessas palavras? Será que quando eu falo, eu tenho fé, eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu acredito em Deus, será que Jesus pode confiar nas nossas palavras? A partir do versículo 23, João continua dizendo o seguinte: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. Mas é interessante que João ele coloca um parênteses aqui. Mas o próprio Jesus não se confiava a essas pessoas, porque Jesus os conhecia a todos. Conhecia pessoalmente? Não. O que João quer dizer é o seguinte: Jesus não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito dos homens, porque eles mesmos sabiam o que era a natureza humana. Jesus sabia que muitas vezes nós confessamos com a boca, mas o nosso coração está longe, né, daquilo que a gente fala. E é por isso então que hoje a nossa mensagem traz essa pergunta: será que Jesus pode confiar em nós? Será que Deus pode contar comigo? Porque muitas vezes eu falo de Deus, falo sobre as coisas de Jesus, mas será que o que eu tenho no meu coração é realmente uma fé verdadeira? Será que realmente quando eu falo das coisas de Deus, o que eu tenho dentro do meu coração é um zelo que me consome? Da mesma maneira que consumiu Jesus, esse amor pela santidade das coisas de Deus, esse zelo pela santidade de Deus, né? Para que nada contamine as coisas de Deus, para que nenhuma coisa possa manchar o nome de Deus e o relacionamento de Deus com o seu povo. É uma mensagem muito importante para nós. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar comigo? Porque hoje nós vivemos numa época muito egoísta, onde a gente coloca muita ênfase no eu. Eu tenho que estar bem primeiro, né? Mas quando a gente olha na palavra de Deus, a palavra de Deus nos chama a um sacrifício pelas coisas de Deus. A palavra de Deus fala, se você não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, você não pode ser um discípulo de Jesus. Um amor sacrificial. Por isso hoje, meu amado, o que eu gostaria de falar com você é o seguinte: Deus pode contar com você para as coisas dele? Jesus pode contar comigo para as coisas dele? Essa é a pergunta que eu gostaria que nós respondêssemos hoje. Por isso, meu amado, minha amada, se você ficou comigo até agora escutando essa mensagem, eu oro para que Deus continue fazendo a obra dele na sua vida. E lembre-se do zelo que Jesus tinha pelas coisas de Deus. Será que Jesus pode contar conosco para ter esse mesmo zelo pelas coisas de Deus? Ou será que a gente sempre deixa Jesus e as coisas de Deus em último lugar? Será que o que a gente tem no nosso coração é apenas um falar? Eu creio em Deus, eu sou filho de Deus, eu acredito em Deus, eu sou de Jesus. Mas que na hora do vamos ver, quando Jesus realmente precisa da nossa presença, da nossa atitude, da nossa posição, da nossa promessa, a gente falha com Jesus. Porque a palavra de Deus fala aqui que Jesus conhecia a natureza humana, ele sabe como nós somos falhos. Ele sabe que apesar das pessoas falarem Jesus, né, quando eles veem os sinais ali, né, quando as pessoas veem os milagres, quando as pessoas estão desesperadas, elas fazem promessas, elas fazem pactos, elas fazem alianças, eles fazem compromissos com Deus, mas depois, quando passa aquele primeiro momento, o que será que resta? O que será que fica? Será que Jesus pode contar conosco? Meu amado, que você seja abençoado nessa semana, que Jesus possa confortar o seu coração. E ao final dessa mensagem eu convido você para orar e pedir para Jesus aumentar a sua fé. Se você vê que realmente tem falhado com Deus, peça para Jesus aumentar a sua fé. Peça para Jesus aumentar a sua fé e te dar mais coragem e força para viver de acordo com a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Se você está firme com Jesus e se alegra com as coisas de Deus, encoraje outros a fazer o mesmo. Compartilhe essa palavra com outros
que ainda estão mais ou menos com Deus ali. Amados, que vocês tenham então uma semana abençoada. Beijos no coração. Até a próxima.